Obrigado por ter visitado o Dig Futebol. Ajude o nosso canal a crescer e ser monetizado. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Agradecemos a sua compreensão. Se você quiser assistir a todos os jogos do Brasileirão, é só clicar no link da descrição. Obrigado. O Brasil não conseguiu a liberação dos jogadores da Premier League, vale a pena a gente lembrar disso para pontuar. Os jogadores do Zenit, o Malcom e o Claudinho, foram embora. Não que isso fosse, né, dar mais entrosamento, porque são jogadores que nem sempre estão ali nos 11. Mas então são jogadores que foram embora de dentro da concentração. A gente precisa lembrar disso tudo. O Zé pediu a palavra, o Facincani tinha pedido para falar antes, então vai, Facinca e Zé, né? E depois vocês que se matem aí para ver quem é que fala. Mas Facinca, fala você primeiro, porque é isso, assim, um trabalho em construção. Ok, tem todos esses pontos, mas o Tite está há 5 anos no comando da seleção. Ô, Dani, uma base, minimamente, para entrosar numa escalação aqui e acolá, numa mudança aqui e acolá, o Brasil tem. Então essa história de que o time está desentrosado, muleta para tentar justificar o insucesso diante de um Brasil que ontem teve o resultado, mas não teve o desempenho contra o Chile. O que é mais preocupante? Porque eu me apego muito, lógico, Dani, vencer é importante, somar 3 pontos é importante. O Brasil vai estar da Copa do Mundo, todo mundo sabe. O nível aqui na América do Sul é baixíssimo para que o Brasil fique fora de uma Copa do Mundo. Só uma hecatombe para tirar o Brasil de uma Copa do Mundo. O Brasil já tem 21 pontos. 21 pontos. Já foi, o quinto colocado, que é a Colômbia, tem 9. A Colômbia tem 9. Pascoal, esquece. É chance zero, Pascoal. O Brasil fica fora da Copa do Mundo, a chance é zero, entendeu? Mas 3 vitórias, virtualmente o Brasil está qualificado. Agora, o que preocupa é desempenho. O que preocupa é falta de versatilidade. O que preocupa, por exemplo, é um Brasil em que ele não tem liberdade para desenvolver futebol. Porque, lógico, o Brasil tem que ser tático, o jogador hoje tem que ser multitarefado dentro de campo, tem que fazer tanto a transição defensiva como ofensiva com o mesmo equilíbrio. A gente sabe de tudo isso, toda essa teoria é muito válida. Agora, a teoria mais simples que a gente gosta de analisar aqui nesse horário é a teoria de que o time do Brasil não tem personalidade para ser leve dentro de campo. O jogador não tem a personalidade para se desenvolver também individualmente falando dentro desse conjunto. Ou seja, é o que o Zé colocou, o atacante tem que atacar um pouco mais, o defensor em alguns momentos tem que ser um cara um pouco mais leve para tentar se desenvolver, tanto principalmente os laterais, como aqueles que vão desenvolver o jogo por dentro, pode jogar um pouquinho mais, sabe, fazer um box-to-box um pouco mais alinhado, ou seja, né, você fazer com que o jogador seja mais móvel, seja mais criativo dentro de campo, dá liberdade de uma chegada de um elemento surpresa como volante, de um meia que joga tanto pela ponta, mas que pode jogar por dentro. O Brasil não tem meio campo. O Brasil não tem uma peça criativa por dentro para desafogar esse jogo, para ser esse elemento cerebral, para fazer com que esse time crie um pouquinho mais de energia. É isso que a gente se pede. Não é só a função tática. Toda hora é função tática, é função teórica, é função tática, é função teórica, Beleza, todo mundo sabe que é importante, mas deixa o cara ter a função individual em campo. Deixa o jogador se sentir à vontade. Coloque a meritocracia para jogar futebol. Planifique o momento. Pensar daqui 1 ano e meio, 2 anos, ótimo, maravilha, legal pra caramba. Mas também valorize o momento. Aqueles que nessa altura do campeonato estão merecendo um pouquinho de oportunidade para tentar desenvolver. Jogar num sistema um pouco diferente uma vez. Tenta ver o que acontece. Mas não adianta. Então essa previsibilidade do Tite é a previsibilidade que irrita e que cada vez mais afasta o carinho da seleção brasileira. É que já são 5 anos do mesmo modelo, né? É isso que eu acho que não acaba acontece cansando. nada, Pascoal. Eu acho que é isso até a Itália, Pascoal, até a Itália está jogando diferente. Até a Itália conservadora, que eu adoro, que eu amo. Que é a Tiro Immobile, hein? Tiro Immobile. O time hoje da Itália joga futebol. A Itália que passou por um período mais reativo, um período de entre-safra, um futebol que valorizava... Hoje a Itália desenvolve futebol. Se a Itália, peraí, deixa eu só dentro entender do uma coisa conservadorismo aqui. dela, anda, por que o Brasil não pode andar, Dani? Não, deixa eu entender uma coisa aqui. A gente tá falando, o Pascoal vai começar o raciocínio dele ali, o Zé também queria falar, Zé, você vai na sequência do Pascoal, porque eu fiquei curiosa só com uma coisa aqui. A manchete depois da Copa da Rússia joga mal, mas vence. E aí, a gente pega pra trás, parece que a seleção já jogou melhor. Então ele é um trabalho em involução, apesar do Tite falar que ainda tá em construção, Pascoal, é isso? Ou eu entendi errado? Não, é um trabalho estagnado. O Facincani tem razão, é um trabalho estagnado. O Brasil chegou no que ele pode.
O Tite, como técnico de futebol, chegou naquilo que ele imagina. Então a seleção brasileira joga no topo do que ele imagina. Né? E com todas essas variantes táticas, essas palavras enfarruscadas, ditas pelo Tite, essa meritocracia, por que não jogou um, por que jogou o outro? Não, jogou esse aqui primeiro porque ele já estava comigo, o outro vai jogar depois porque ele chegou depois do que o outro. Então não tem o que tá melhor joga, né? Aquele negócio de que futebol é momento, quem tá melhor tem que jogar. Não tem na seleção brasileira, isso não acontece. Então, às vezes isso chama atenção. Porque você tem a possibilidade de ter um jogador como o Hulk para tirar a sobra do adversário. O Hulk é forte pra caramba. Toca uma bola nele, Neymar, toca. Dá em mim aqui, Neymar. Pá! Ele vai segurar a bola, segura 2 zagueiros, Neymar encosta, sai a tabela, vai aparecer alguém livre pelo lado do campo. Isso é natural pro Hulk. Natural, porque ele é forte, ele vai segurar os caras. Aí você precisa do jogador... O momento é bom, Pascoal, confia. O cara tá com Isso. confiança, Pascoal. O cara tá cheirando o gol, o cara tá cheirando o bom momento, Pascoal. Aproveita, então, né? Por isso que eu acho que a seleção brasileira chegou no máximo. Eu confesso pra vocês, não espero ver a seleção brasileira jogando como acho que o futebol brasileiro tem que jogar. Eu não vou ver. Com o Tite lá, não vou ver. Foi a seleção brasileira que chegou no máximo ou foi o Tite que chegou no máximo do trabalho dele na seleção? Não, eu acho que é a visão do Tite. É o que o Tite pensa sobre futebol, é o que ele implanta dentro da seleção brasileira. Agora, depois de quantos anos o Tite está à frente da seleção? 5 anos? Ele falar que está em processo de construção? E nem pode falar que é processo de construção, porque esses jogadores que estão aí nem convocados foram. Tem muitos jogadores que chegaram e que foram convocados porque os jogadores da Inglaterra e outros, né, não puderam chegar, senão eles não estavam aí. Como é que é construção? Se você sabe exatamente como a seleção brasileira vai jogar, se nós tivéssemos os jogadores da Inglaterra, todo mundo saberia como eles iam jogar. Gabriel Jesus aberto pelo lado direito, o Richarlison aberto pelo lado esquerdo, o Neymar ali na frente, com o Paquetá no meio ali junto chegando. Ou ele não ia fazer isso? Ou ele ia mudar a seleção radicalmente para falar que estava em processo de construção? Não é isso, desculpa. O problema é que são limitações táticas que eu acho que assim... Um treinador de seleção brasileira não pode demorar 60 minutos ou 45 minutos para entender como o adversário está jogando. Primeiro que ele tem que estar pronto para todas as alternâncias, né, e as alternativas que o time adversário propuser no jogo. Porque ele tem que estudar, ele tem que saber como é que joga, ele tem que analisar quais são os jogadores, características. Não dá. Nós já perdemos uma Copa do Mundo contra a Bélgica porque o Brasil jogou o segundo tempo. O Brasil não jogou o primeiro. Então, assim, eu acho que nesse quesito, eu acho que o Tite deixa muito a desejar nesse aspecto. E outra, não dá, eu volto a insistir nisso, você não pode, pelo amor de Deus, você pega o Vinícius Júnior e coloca para jogar ao lado do Alessandro. Ao lado do Alessandro. Poxa, não dá para ser assim, seleção não é clube.